Olá pessoal! A videoaula que vocês vão ver agora faz parte de um conjunto de videoaulas para complementação de cursos teóricos e experimentais de física básica, em particular no tópico de eletromagnetismo. Nós vamos apresentar para vocês dois tipos de vídeo. No primeiro tipo de vídeo, que a gente pode chamar de vídeo de fundamentação, nós vamos apresentar a fundamentação de um certo assunto. E para isso nós vamos usar tanto uma discussão teórica como algumas demonstrações experimentais. No segundo tipo de vídeo, que a gente pode chamar de vídeo de coleta de dados, nós também vamos fazer uma breve discussão teórica, mas o foco vai ser apresentar para vocês alguns experimentos de onde vocês vão poder coletar dados e depois fazer algumas análises com esses dados. O vídeo que segue é um vídeo de coleta de dados. Espero que vocês gostem e aproveitem. Bom, nosso objetivo com esse vídeo aqui é apresentar para vocês algumas atividades onde vocês vão ter a oportunidade de fazer tanto a coleta de dados como a análise de dados. Bom, o que eu quero dizer com isso? A gente vai fazer um experimento, né? E nesse experimento a gente vai mostrar para vocês alguns resultados, onde você vai poder coletar os números no próprio vídeo, tá? A partir daí, a gente vai propor também algumas análises para a gente depois verificar alguma propriedade ou algum conceito que a gente vem discutindo, tá? Eventualmente, vocês podem depois poder reportar esses resultados. Se você quiser saber mais detalhes dos experimentos, né, você pode recorrer ao nosso livro de práticas aqui do Instituto de Física de São Carlos, né? E que você pode fazer um download nesse link aqui, tá? Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou docente aqui do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O tópico que a gente vai abordar é eletrodinâmica e a gente vai discutir os seguintes temas: tensão, corrente, resistência elétrica e lei de Ohm. Para isso, né, nesse experimento, a gente vai propor então a verificação da lei de Ohm microscópica. Microscópica eu coloquei ali entre aspas, basicamente porque a gente não vai fazer de fato nenhum experimento microscópico, mas a gente vai verificar a lei de Ohm de uma forma tal que ela pode ser adaptada e eventualmente utilizada em sistemas microscópicos. Bom pessoal, antes da gente começar então a apresentar os experimentos, vamos só revisar rapidamente os principais conceitos que vão estar envolvidos, né? Lembrando que tudo isso está discutido lá no vídeo sobre tensão, resistência e corrente elétrica. Bom, o que a gente tem então, né, é que se você tem um metal e você aplica uma diferença de potencial nesse metal, surge uma corrente, que a gente relaciona com a diferença de potencial ou com a tensão elétrica através da resistência elétrica, que pode ser calculada considerando a resistividade do material, que é uma propriedade do material, o comprimento do condutor e a área da seção transversal. Bom, a resistividade aqui é o parâmetro mais interessante, porque é ele que depende das propriedades microscópicas, digamos assim, do material. E a gente pode relacionar isso de uma maneira bem simples para metais, utilizando o chamado modelo de Drude, foi o que nós fizemos lá no vídeo. E com isso, a gente pode calcular a resistividade elétrica de um material, considerando a massa dos portadores de carga, no caso metais geralmente são elétrons, tá? O número de portadores, a carga de cada portador e esse tempo médio entre colisões que o portador faz com a rede de íons do metal, né? Além disso, a gente pode relacionar essa resistividade com a condutividade elétrica e mostrar que a densidade de corrente, ou seja, corrente por unidade de área, ela pode ser calculada como sendo o produto dessa condutividade vezes o campo elétrico associado a essa diferença de potencial. É o que nós chamamos então de lei de Ohm microscópica, tá? Então nosso objetivo vai ser verificar essa lei de Ohm microscópica e discutir algumas propriedades da resistividade. Bom, vamos lá. Para a gente fazer o experimento, a gente vai então usar a nossa placa de montagem aqui, tá? Só lembrando que todos esses pontos aqui da placa de montagem, né, eles estão conectados com um fio. Então, se eu conectar um certo potencial aqui, todos os pontos vão para o mesmo potencial. A mesma coisa sobre essas linhas transversais aqui que estão em preta. Todos esses pontos aqui estão conectados por fios. Tá? A gente tem aqui também dois mostradores, né? Dois displays, esse e esse. E esses mostradores estão conectados a esses multímetros aqui na lateral. Então eu posso configurar qualquer um desses mostradores para medir tensão, corrente ou resistência em diferentes escalas. Tá?
Nesse nosso experimento particular, a gente vai precisar de medida de tensão e de corrente. Então, a gente configurou esse mostrador aqui para medir tensão, né? O multímetro associado a ele está medindo tensão, e aquele outro lá para medir corrente elétrica, tá? Ok, o que a gente vai fazer? Qual é o experimento que a gente vai fazer? Bom, nosso experimento, o que a gente quer saber é a condutividade elétrica no metal. Então, a gente vai, essencialmente, fazer passar uma corrente através dessa fita metálica, uma fita de alumínio, né? Predominantemente alumínio, porque é uma fita comercial, tá? Então, a gente vai passar uma corrente aqui e tirar algumas conclusões sobre isso. Só para dar alguns parâmetros para vocês, essa fita ela tem esse formato aqui de escada, né? Por razões que vão ficar óbvias depois. A espessura dessa fita, né, que seria aqui a espessura para dentro aqui, ela é de 0,09, mais ou menos 0,01 milímetro, que nós medimos aqui, ó, com um micrômetro, tá? Essa fita, ela tem diferentes larguras aqui, né, que a gente chama de H aqui. Então, eu tenho 3 regiões. A largura vai diminuindo da região 1 para a região 2 para a região 3. E essa largura aqui vale 3,02 para a região 1, 2,05 para a região 2 e 1,05 para a região 3, sempre mais ou menos 0,01 em centímetros, tá? Então, esses parâmetros aqui vão ser importantes depois. Isso aqui seria o corte transversal da nossa fita aqui. Bom, então o que a gente vai fazer com essa plaquinha então? Está aqui mostrado um esquema do experimento. A gente basicamente vai aplicar uma diferença de potencial V, né? Ligado aqui à nossa fonte, a gente vai colocar um amperímetro em série para medir a corrente que passa. Esse resistor aqui, a função dele é só limitar a corrente do circuito, porque a resistência da placa e a resistência do amperímetro são muito baixas. Então, se você aplicar uma tensão, mesmo que baixa, a corrente pode ir para valores grandes. Então, esse resistor aqui vai limitar essa corrente. Tá? E aí a gente liga na nossa plaquinha. A corrente que vai atravessar a plaquinha vai ser a mesma, que vai ser a medida desse amperímetro aqui. Bom, outra medida que a gente vai precisar fazer é a diferença de potencial. Então tem aqui esses 2 pontos verdes aqui e a gente vai medir a diferença de potencial entre esses 2 pontos. Aqui então a gente tem o amperímetro, o voltímetro e esse ponto aqui seria a nossa voltagem ou a nossa tensão de referência, que seria 0 volts aqui. A gente pode medir a diferença de potencial ao longo da placa. Então, se eu vou variar esse tamanho X aqui, vou medindo a diferença de potencial ao longo da placa. A gente sabe que a diferença de potencial é o produto da resistência vezes a corrente e que a resistência é a resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela área da seção transversal. A área da seção transversal a gente acabou de calcular, né? Ou vocês podem calcular usando os parâmetros que a gente discutiu. Essa distância aqui, esse comprimento, é a distância entre esse ponto até esse ponto onde eu estou medindo, que a gente chamou de X aqui de modo geral. E aqui a resistividade e a corrente. Veja que eu conheço a corrente, a área eu posso calcular, essa distância X eu vou dar para vocês, então isso tudo fica proporcional à resistividade. Então, nosso objetivo final vai ser fazer alguma discussão sobre a resistividade elétrica do material. Bom, vamos lá, vamos montar primeiro agora o nosso circuito aqui na placa, né? Já está mais ou menos montado aqui, mas vamos agora conectar as coisas. Então, vamos começar saindo aqui da nossa fonte. Então, vou pegar o terminal positivo da fonte, tá? Que está conectado a esse fio aqui, ó. Tá? O fio vermelho aqui vai ser o terminal positivo da fonte aqui. Vou conectar ele aqui em algum ponto. Então, está ligado aqui. Todos esses pontos são o mesmo potencial, tá? E aí, a gente agora vai conectar o amperímetro. Então, eu vou entrar no amperímetro, sair do outro lado. Então, aqui estão os fios do amperímetro. O amperímetro vai estar ligado a esse display, né, como a gente já explicou para vocês. A gente vai, então, aqui, ó, entrar no amperímetro. A corrente vai lá no amperímetro, passa pelo amperímetro e vem para esse ponto. Então, esse ponto aqui seria, então, o ponto depois do amperímetro. Agora vem o resistor, que está aqui na plaquinha. Então, o resistor está aqui. E depois a gente conecta o resistor aqui na nossa placa, né? Então, a gente vem aqui, esse ponto seria esse, e esse ponto aqui de baixo, esse ponto aqui, que a gente vai levar para o terminal negativo da fonte. Então, vou pegar aqui o cabo que está ligado lá no negativo da fonte
e colocar aqui. Tá? Então, esse é o caminho da corrente. Vai no amperímetro, passa aqui, vem aqui e volta aqui. Então, tudo que a gente vai precisar fazer agora é variar a diferença de potencial aqui da fonte, medir a corrente e eu preciso também de medir a diferença de potencial ao longo da placa. Para fazer isso, eu vou pegar aqui o meu voltímetro. Tá? Então, vou conectar aqui esse terminal positivo do meu voltímetro num ponto qualquer, vou deixar aqui, e o terminal negativo aqui, e vou conectar essas pontinhas aqui para facilitar a minha medida. Então, vamos pegar aqui e aqui. Então, esse aqui vai ser meu potencial de referência. Vou colocar aqui na plaquinha, né? E aí vou vir medindo ao longo da placa, tá? Então, eu vou colocar aqui e vocês ficam olhando lá qual a diferença de potencial que dá, tá? Então, vamos lá. Assim que eu ligar a fonte, vai aparecer a corrente aqui, que vai ser a corrente total do sistema, tá? E vocês podem, então, medir a diferença de potencial como função da posição. Ok, então vamos começar aqui regulando a corrente que vai passar no circuito, tá? Tá tudo ligado, mas a fonte agora está desligada. Então eu vou aumentar a diferença de potencial, ou a tensão da fonte, e a gente vai ver aqui qual a corrente que está circulando, tá? Vamos ajustar aqui essa corrente para que passe meio ampere no meu circuito aí. Então aqui, tá aí, 0,5 mais ou menos 0,01 ampere. Essa é a corrente. Tá? E a gente vai medir a tensão utilizando aqui o nosso voltímetro e vai me dar o valor da tensão aqui nas minhas pontas. Essa tensão vai ser medida aqui nesse caso em milivolts, tá? Então eu vou colocar aqui essa ponta nessa referência. Você já tem aí do lado os valores de X que a gente vai medir a tensão, né? Então a gente vai começar com 4 centímetros e ir de 4 em 4 centímetros, tá? Esse fica fixo. E eu agora venho, ó. Então isso aqui seria a medida para 4 centímetros, 0,2 milivolts. Agora eu vou para 8 centímetros, 0,5 milivolts. Agora eu vou para 12 centímetros, 0,7 milivolts. Agora eu vou para 16 centímetros, 1 milivolt. 20 centímetros, 1,2 milivolt. 24 centímetros, 1,6 milivolt. 28 centímetros, 2 milivolts. 32 centímetros, 2,4 milivolts. 36 centímetros, 2,7 milivolts. 40 centímetros, 3,1 milivolts. 44, 3,9 milivolts. 48, 4,6 milivolts. 52, 5,4 milivolts, 56, 6,1 milivolts e 60, 6,9 milivolts. Tá? Então esse é o conjunto de medidas que a gente tem. E agora vamos discutir um pouquinho o que a gente vai fazer então com essas medidas. Bom, então vamos lá para a análise dos dados, né? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer um gráfico da diferença de potencial como função da posição aqui que nós acabamos de medir, né? Como a gente sabe que a diferença de potencial ela é proporcional à corrente através da resistência, né? E a resistência é ρ vezes x sobre A, a gente pode reescrever isso e ver que essa diferença de potencial é esperada de variar linearmente com a posição, onde o coeficiente angular aqui vai depender da corrente, da área da placa e da resistividade. Então, a primeira análise que a gente vai fazer
é se o comportamento qualitativo dessas curvas ou dessas retas, né, que vão ser obtidas, concordam com essa nossa expressão aqui. Ou seja, será que o coeficiente angular aqui aumenta, diminui, né, e como isso está relacionado com essa expressão? Só uma discussão qualitativa inicial. Aí, em seguida, a gente pode, então, agora fazer uma discussão mais quantitativa. Porque, veja, se o campo elétrico em cada uma dessas regiões da placa, ele pode ser calculado pela variação do potencial dividido pela variação da posição, ou seja, ΔV por ΔX, ele vai ser igual ao coeficiente angular de cada uma das retas que você vai obter. Então, através do coeficiente angular dessas retas, você pode calcular o campo elétrico na região 1, na região 2 e na região 3. E é isso que a gente espera que você faça agora nessa segunda parte. Além disso, né, eu sei qual é a corrente que atravessa toda a placa e eu posso calcular a área transversal, né, já que eu sei a largura H em cada uma das regiões da placa e também a espessura da placa que foi dada. Com isso, você pode calcular a densidade de corrente. Então, a gente aqui vai calcular o campo elétrico em cada uma dessas regiões e também a densidade de corrente, a segunda análise. Para que isso, né? Bom, isso vai ser útil porque o objetivo final era exatamente verificar, né, a lei de Ohm microscópica, que diz que a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico. Então, agora eu posso pegar para esses 3 pontos que eu obtive, né, e graficar a densidade de corrente como função do campo elétrico. A gente espera que isso aí dê uma reta, né, por causa dessa expressão aqui. Então, você vai verificar que realmente isso é uma reta ou não. E o coeficiente angular dessa reta é o quê? É a condutividade elétrica, que você pode estimar também, né? Sabendo a condutividade elétrica, a gente pode obter a resistividade, né, através dessa expressão, só o inverso. Mas mais interessante, né, se você relaciona a resistividade ou a condutividade elétrica, a gente pode relacionar com essa expressão aqui, onde eu tenho a densidade de portadores de cargas. No alumínio, esse valor está dito aqui, 18,1 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Né? A massa do portador, que é o elétron, você acha, está tabelado em vários lugares, é só procurar. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, o único parâmetro aqui desconhecido é esse tal, que é aquele tempo médio entre colisões, né, que o elétron faz enquanto ele está conduzindo. Tá? Então, a partir do valor da resistividade que você obteve aqui, nossas medidas foram todas macroscópicas, eu consigo estimar aqui, na verdade, um parâmetro que é microscópico, que é esse tempo médio entre colisões. Né? Bem legal. Agora, você pode também, né, determinar qual é a velocidade de arrasto, porque eu medi a densidade de corrente em cada região, né? Eu sei a densidade de portadores e sei a carga do portador, que é o elétron. Tá? Então, essas duas coisas, calcular o tempo médio entre colisões e a velocidade de arrasto, né, nessa condução elétrica. Esse experimento é bem bacana, eu particularmente acho bem legal, porque você consegue, através de medidas macro, voltímetros comuns, amperímetros comuns, obter um parâmetro, né, microscópico da condução elétrica. Isso é bem interessante. Olá pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês um experimento para coleta de dados, cujo objetivo é a determinação da constante de Planck utilizando LEDs. Tá? Esse experimento faz parte do tópico de eletrodinâmica, especificamente sobre o comportamento não ôhmico dos materiais. Lembrando que há disponível para vocês aí uma videoaula onde a gente discute os principais fundamentos teóricos que vão ser utilizados aqui nesse experimento. Bom, mas antes de tudo, vamos fazer um pequeno resumo desses fundamentos. Nós discutimos o que nós chamamos de LED, né, o Light Emitting Diode, né, que é basicamente uma junção PN. Né? Você tem aqui um material dopado que tem excesso de elétrons, que a gente chama de material tipo N, e aqui um material dopado que tem excesso ou falta de elétrons, ou excesso de buracos, que a gente chama de material tipo P. Né? O menos e o mais aqui é só para dizer que aqui tem muito elétron livre e aqui tem vacâncias, né, que são esses buracos. Não quer dizer que o material está carregado. Mas o mais interessante é quando você junta esses dois materiais, né, você cria aqui o que a gente chama de camada de depleção ou barreira de depleção. Porque basicamente você tem a migração dos elétrons que vão recombinar com os buracos e aqui você fica efetivamente com uma carga positiva aqui e outra carga nessa região.
Tá? De modo que se eu aplicar uma diferença de potencial e essa diferença de potencial for bem baixinha, não ocorre condução inicialmente, porque o elétron não tem energia para superar essa barreira de potencial. Tá? Mas se eu for aumentando essa diferença de potencial, né, vai chegar um momento em que o elétron supera essa barreira de potencial, ou os elétrons superam essa barreira de potencial, e você então começa a ter condução no seu dispositivo. Então, a curva característica desses dispositivos, que seria a corrente como função da tensão, ela tem essa cara aqui, ó. A corrente é zero para valores muito baixos de tensão, até que chega um ponto em que a corrente aumenta subitamente quando eu atingo um certo potencial, que corresponde exatamente ao potencial necessário para superar aquela barreira de depleção. Tá? Além disso, né, quando isso ocorre, ocorre também, no caso do LED, que você tem que esses elétrons, eles migram através da barreira de depleção e encontram aqui buracos do material tipo P. E aí você tem a recombinação de cargas que faz com que esse sistema emita luz. Essa luz tem uma certa frequência que é dado pela energia dividido pela constante de Planck. Ou seja, a energia dessa luz é a constante de Planck vezes a frequência ou a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda da luz emitida. Mas se a gente analisar do ponto de vista de bandas de energia, né, basicamente o que você tem quando tem essa emissão é uma transição da banda de condução, afinal o elétron estava conduzindo eletricidade nesse momento, para a banda de valência. Então, essa energia de gap aqui, né, ou seja, a diferença de energia entre o topo da banda de valência e a parte de baixo da banda de condução, ela vai ser igual a HC sobre lambda. Bom, como é que a gente vai usar isso para determinar a constante de Planck? Seria nosso objetivo, ou pelo menos verificar a ordem de grandeza dessa constante. Bom, veja aqui, dependendo do material que é feito LED, tá? E também da dopagem, a luz emitida vai ter diferentes cores, né? E o que acontece é que a energia que você tem aqui para o elétron subir da banda de valência para a banda de condução é exatamente aquela energia associada a superar a barreira de depleção. Então, se eu quero saber energia, eu sei que a tensão de limiar de condução é V0, né? Multiplico pela carga, no caso a carga do elétron, eu tenho a energia que o elétron precisa para superar essa barreira. E eu sei qual é a energia do fóton emitido, que é HC sobre lambda. Então, basicamente, né, o que a gente vai ter é que a energia aqui para superar a barreira de condução, e aqui é a energia do fóton emitido, pela conservação de energia, esses dois valores são iguais. E veja, essa diferença de potencial V0 eu consigo medir com o voltímetro. Esse comprimento de onda, se eu colocar lá um espectrofotômetro óptico, eu consigo determinar qual comprimento de onda é emitido. A velocidade da luz a gente supõe conhecida, a carga do elétron também, eu posso usar isso para estimar qual é a constante de Planck. Né? O que é interessante nesse experimento, né, é que a gente está usando medidas muito simples, medidas de tensão e também de comprimento de onda, para determinar uma constante fundamental da natureza, da mecânica quântica, né, que é a constante de Planck. Tá? A gente não vai fazer medidas tão precisas assim, então o nosso valor vai ser uma estimativa, mas a gente vai conseguir chegar em valores bem próximos, como vocês vão poder ver. Né? Para melhorar um pouco a nossa medida, a gente não vai usar LED de uma cor, nós vamos usar 3 LEDs, né? Um azul, um verde e um vermelho. Né? E aí a gente pega o valor como sendo a média determinada em cada um desses experimentos. Bom, vamos lá então, vamos começar. O que a gente precisa medir então? A tensão de limiar de condução e o comprimento de onda do fóton emitido. Para medir a tensão de limiar de condução, a gente vai fazer um experimento extremamente simples. A gente vai pegar o seguinte, eu vou pegar aqui uma fonte de tensão variável, que eu posso mudar a tensão da fonte, vou colocar aqui em série com o resistor, a função desse resistor aqui é simplesmente como limitador de corrente, né? Só porque quando o LED está conduzindo a resistência é muito baixa, então eu coloco isso aqui para a corrente ir para valores muito altos, e aqui o nosso LED. E nos terminais do LED, eu vou colocar então um voltímetro para eu medir aquela diferença de potencial nos terminais do LED. É exatamente essa daí que eu preciso para determinar qual é a tensão de limiar de condução.
E como é que eu vou determinar o limiar de condução? Bom, a gente vai olhar a olho, né? A gente vai filmar e vocês vão determinar isso a olho. A gente vai ficar olhando aqui, ó, né? O LED. Quando o LED começar a acender, eu vou lá e meço a diferença de potencial. Então, a gente vai apresentar para vocês uma medida onde a gente vai variando a potencial da fonte. Vocês vão ficar de olho na indicação do voltímetro. Começou a acender, você assume que aquilo é a tensão de limiar. Ok? Então a gente vai usar esse voltímetro aí para fazer isso. Vamos fazer isso para 3 LEDs, vermelho, verde e azul, né? Então a primeira parte basicamente vai ser determinar quem é esse V0, tá? Então a gente vai fazer a medida da tensão de limiar. Ok, gente, então vamos lá para o nosso experimento, né? A gente vai usar aqui a nossa placa de circuito e o que a gente vai fazer basicamente é alimentar o sistema aqui, ó. Então esse fio aqui está ligado lá no polo positivo da fonte, tá? Então todos esses pontos aqui estão no mesmo potencial. Isso vai passar por esse elemento aqui que é um resistor, que é aquele que é para limitar a corrente. Em série com esse resistor a gente tem o nosso LED vermelho, aqui inicialmente, mas a gente vai mudar a cor. Então a gente vai aqui para o polo negativo da fonte que está ligado aqui embaixo. Tá? Para medir a diferença de potencial nos terminais do LED, a gente vai usar esse ponto e esse ponto. E esses dois fios estão ligados aqui lá no voltímetro. Aqui nesse display vai aparecer para vocês a tensão que vai ser indicada lá no voltímetro, ou seja, a diferença de potencial nos terminais do LED. Qual que é o procedimento então, tá? A gente vai começar a variar a diferença de potencial, ou a tensão da fonte, né? E você vai ficar observando o LED, que está aqui mostrado em zoom para vocês, tá? Para determinar qual é a diferença de potencial quando ele começa a acender, tá? A subjetividade do experimento vai ficar por sua conta, você que vai decidir quando ele começou a acender, né? A gente só vai mostrar a diferença de potencial. Então você pode determinar depois qual é a diferença de potencial que você acha que é quando o LED começou a brilhar, tá? Então vamos lá então, vamos começar com a tensão 0 e vamos começar a aumentar a diferença de potencial lá nos terminais do LED. Zero 24, 0,85, 1,12, 1,20, 1,40, 1,50, 1,65, 1,72, 75, 77, 1,79, 1,81, 1,83, 1,84, 1,86, 1,87 e o LED já está brilhando bastante, então, né, com os dados que você tem até agora, você vai ser capaz de determinar qual é a diferença de potencial quando ele começou a brilhar. Vamos para o próximo LED, então agora a gente vai tirar o LED vermelho e vamos colocar lá um LED verde, tá? E vamos fazer exatamente o mesmo procedimento, tá? A diferença de potencial foi baixada para 0 e agora vai começar a subir novamente. Zero 0,3, 0,52, 0,72, 0,91, 1,05, 1,26, 1,4, 1,55, 1,69, 1,71, 1,73, 1,74, 1,77, 1,78, 1,80,
1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, o LED já está brilhando, então já dá para determinar o limiar aí. Próximo LED, a gente vai substituir, né? Primeiro zerar a tensão aplicada, substituir o LED verde pelo nosso próximo LED, que é um LED azul. Tá? Mesmo procedimento. Vamos lá então, agora o LED azul. 0, 0.1, 0.29, 0.53, 0.83, 0.97, 1.31, 0.49, 0.58, 1.90, 2.07, 2.1, 2.15, 2.28, 2.33, 2.37, 2.42, 43, 46, o LED já está brilhando bastante, já dá para determinar aí o limiar de condução. Bom, outra coisa que a gente precisa determinar é qual é o comprimento de onda da emissão. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente precisa usar, de alguma maneira, algum espectrômetro, né? Só para dar uma lembrada bem por cima, né, o que o espectrômetro faz, basicamente o espectrômetro mais simples que a gente pode pensar, né, de óptico, é um espectrômetro que é uma grade de difração, e aqui é alguma coisa para detectar. Então, se eu jogar a luz branca aqui numa grade de difração, essa grade de difração difrata essa luz branca e produz aqui todas as componentes dos diferentes comprimentos de onda que tem nessa luz branca. Se eu coloco aqui um detector, né, pode ser o olho, né? Se for o olho eu vou ver aquele arco-íris. Mas se eu coloco um detector aqui de modo que eu correlacione a posição onde a luz bate no detector com o comprimento de onda, pronto, eu sei então qual é a amplitude da luz com aquele comprimento de onda que está chegando nesse ponto. Esse é o espectrômetro mais simples que pode existir. E de fato, né, eu posso até medir aqui a absorção. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma cubetinha com algum material aqui dentro, né, eu vou ver quais são os comprimentos de onda que estão faltando, que foram absorvidos aqui nessa cubetinha. Então, esse carinha pode ser usado também como um espectrofotômetro de absorção. Bom, a gente vai usar, né, um equipamentozinho que é um espectrógrafo, o número é C12666MA, que é um espectrógrafo da Hamamatsu. Né? Basicamente o que você tem lá é o seguinte, você tem aqui uma fendinha, aqui vai entrar a luz, né? Você pode colocar a cubeta aqui se você quiser medir a absorção, então aqui entra a luz branca, né, que está representada aqui pelo feixe amarelo, bate aqui nessa grade de difração, que é uma grade de difração esférica, né? E aí essa grade é uma grade de reflexão, ela vai refletir a luz, mas vai refletir os diferentes comprimentos de onda em diferentes posições. E aqui, nessa região aqui, eu vou ter o meu sensor. Então, o aspecto externo desse espectrofotômetro é isso aqui, ó, cabe num dedinho, né? A gente está acostumado a ver espectrofotômetro óptico grandão e tal. Qual que é a diferença básica? Bom, lá no grandão você tem um monocromador que te dá muito mais resolução do que esse, mas o princípio é basicamente o mesmo, né? Separar os comprimentos de onda usando grades de difração, tá? Para o nosso propósito, para um LED que tem uma linha larga, isso aqui é mais que suficiente. Bom, o legal também desse cara é que a gente pode acoplar, né? Isso aqui foi feito lá pelo professor Luiz Antônio, aqui do IFSC, a um sistema de Arduino. Então eu posso pegar aqui a luz coletada, relacionar aqui com os comprimentos de onda e prover para vocês um espectro, que é basicamente a intensidade da luz como função do comprimento de onda.
Tá? Se a gente quiser, se não é o caso nosso aqui, medir a absorção, né? Você tem aqui também, é só acoplar aqui esse sisteminha onde você coloca a sua cubetinha aqui, né? Você joga a luz aqui, vê a absorção, né? E detecta no sistema do Arduino aqui também. O que é interessante aqui é que você pode usar tanto luz branca ou então usar aqui uma iluminação com LED, no caso aqui, é tudo feito com LED, ultravioleta, né? E também ver a absorção ultravioleta. Então, aqui é um espectrômetrozinho de absorção portátil, desse tamanhozinho aqui, mais ou menos. Tá? Aqui ele. Tá? Então, isso aqui é aquele sisteminha que a gente vai usar lá. Ok, então vamos lá. O que a gente vai fazer então, ó, é usar esse sistema e vocês vão ter um gráfico, né, individual para cada cor de LED, mais ou menos com essa cara aqui. Tá? Então, você tem aqui um LED azul, vai emitir aqui nessa faixa de comprimento de onda. O LED verde vai emitir nessa faixa e o LED vermelho vai emitir nessa faixa. O que a gente vai assumir como comprimento de onda do LED é o centro aqui, o máximo da emissão, né? O valor do comprimento de onda para o máximo da emissão. Veja que isso aqui é largo, né? Mas a gente assume que esse máximo aqui está relacionado exatamente com aquela energia de gap. Ok? Então, com esse experimento, a gente vai poder medir, né, o comprimento de onda para LEDs. Bom, gente, vamos então agora determinar os espectros de emissão dos nossos LEDs, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é acender os LEDs. Então, a gente vai usar o mesmo esquema aqui na nossa placa de montagem, tá? Vou conectar aqui o polo positivo da fonte, em série com um resistor para limitar a corrente. Em série eu tenho o meu LED, onde eu vou medir o espectro, tá? E aqui, então, ligando aqui com o negativo da fonte. Eu regulo, então, a diferença de potencial aqui nos terminais da fonte até que o LED passe do limiar de condução e comece a emitir luz. E a gente vai medir, né, esse espectro de emissão da luz emitida pelo LED usando aqui o nosso espectrofotômetro da Hamamatsu combinado com o Arduino. Tá? Mas antes de fazer propriamente dita a nossa medida, eu queria discutir uma coisa que eu acho bem interessante com vocês. Tá? A iluminação ambiente aqui dessa sala ela é feita com lâmpada LED branca. Né? Vamos dar uma olhada de como é que é o espectro de emissão dessa lâmpada. Então, vou usar aqui meu espectrofotômetro, apontar lá para a lâmpada e mandar aqui adquirir o espectro de emissão. Olha lá. Olha só que interessante. Ó. O que você vê, basicamente, na região aqui que a gente enxerga, né, é que você tem um pico bem definido aqui na região do azul e uma banda de emissão bem larga aqui, nessa região aqui do vermelho, amarelo, verde. Tá? Essa emissão no azul aqui, ela é devida ao LED que tem na lâmpada. Então, lá tem um LED azul de alta potência, tá? Já essa emissão em banda larga, ela é devida a um fósforo que tem lá, que é um material à base de cério que absorve parte dessa luz emitida pelo LED e fluoresce em banda larga. Então, você vê essa emissão aqui em banda larga. O branco que a gente vê da lâmpada é a combinação disso tudo. Então veja que é bem diferente do branco da luz solar, né? Onde você tem uma emissão praticamente uniforme em toda a região do visível. Tá? É por isso que quando a gente fica muito tempo exposto a essa lâmpada artificial aqui, a vista fica cansada, principalmente por causa dessa emissão aqui no azul. Né? O nosso olho evoluiu essencialmente para ver o branco solar. Né? Então se a gente tem esse branco artificial aqui, geralmente cansa muito as vistas. Tá? Então, uma coisa que tem até hoje é o pessoal tentando desenvolver fósforos para ter uma emissão em branco que imite a luz solar. Tá? Aí você pode pensar, não, mas não dá para fazer um LED que emite direto no branco, sem precisar de fósforo? Bom, isso é impossível de fazer, né? Porque a emissão do LED, como a gente viu, ela ocorre num comprimento de onda determinado pelo gap. E esse gap geralmente é bem definido. Então, você tem sempre uma emissão em torno daquele gap. Tá? Então, tem duas maneiras de você produzir o branco. Ou você combina 3 LEDs, um vermelho, um verde e um azul, o famoso RGB, né? Ou você usa esse artifício de usar um fósforo. Né? Na verdade, tem uma coisa bem interessante. Né? Quem inventou essa história do fósforo, né, é um pesquisador, um químico muito famoso. Né? Na verdade, todo mundo que já entrou num laboratório de química teve contato com o nome desse pesquisador. Eu vou deixar para vocês, né, dar uma pesquisada e ver quem é, né? E a gente pode discutir depois, eu conto para vocês. Então vamos lá então, gente, agora para a nossa medida em si.
Então, vamos pegar aqui o espectrofotômetro, posicionar lá na frente do LED vermelho inicialmente, tá? Eu mando adquirir aqui, tá aí, esse é o espectro de emissão do LED vermelho. Vamos trocar agora o LED vermelho pelo LED verde, tá? Então, substituímos lá o LED vermelho pelo LED verde. Vamos acender aí o LED verde, colocar o espectrofotômetro e eu peço aqui então para adquirir. Tá aí, né? Esse é o pico de emissão do LED verde. E por último, vamos para o nosso LED azul. Tá lá, acendemos o LED azul. Veja que agora o espectrofotômetro está bem mais distante do LED, é porque esse LED é um LED de alta potência, então para não saturar o detector a gente colocou bem longe, tá? Vamos lá então ver o espectro. Está aí do LED azul. Então o que a gente precisa fazer agora é medir, né, o pico de cada uma dessas emissões, né, o máximo aqui. Então eu vou fazer aqui um zoom em torno do máximo para a gente conseguir medir melhor, tá? Já que a gente não tem um cursor aqui que mede exatamente a posição. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui primeiro para o LED azul, vamos fazer aqui uma expansão de 460 nanômetros até 470 nanômetros. Tá aí, né? Isso aqui é lá em torno do máximo do azul, você pode vir aqui determinar qual é o máximo e inclusive estimar aí um erro nessa determinação. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora, tá? Para o LED verde. Então, agora eu vou fazer um zoom de 550 nanômetros a 570 nanômetros. Tá aí. Então, isso aqui é o pico do LED verde. Mesma coisa, você pode determinar o máximo aqui, estimar aí um erro nessa determinação. Por fim, vamos para o LED vermelho. Então, vou fazer agora o zoom de 670 nanômetros até 720 nanômetros. Tá aí, essa é o espectro lá em torno do máximo do vermelho. Você pode aqui estimar o comprimento de onda e o erro que você acha que tem nessa determinação aí. Bom, pessoal, agora que a gente já realizou todas as medidas, vamos então ver o que a gente vai fazer com esses dados, né? Então, vamos aqui para a parte de análise de dados. Bom, lembrando, né, que a gente vai avaliar aqui a constante de Planck utilizando essa expressão aqui, relaciona o comprimento de onda com o limiar de condução com a carga do elétron e com a velocidade da luz. Está aqui o valor preciso da carga do elétron e da velocidade da luz para a gente usar. Basicamente, nós medimos o limiar de condução para 3 LEDs, vermelho, verde e azul, assim como os comprimentos de onda, né? Então, você pode aqui, por exemplo, determinar a constante de Planck para esses 3 valores, né? E o valor, digamos assim, o resultado da sua medida vai ser então a média entre esses caras. Inclusive, você pode estimar aí um desvio padrão para essas medidas, tá ok? Então, basicamente é isso. Muito simples, né? Mas a ideia desse experimento é exatamente isso aí, né? A simplicidade. Você medir com o voltímetro e com o espectrofotômetro muito simplesinho, tá? Determinar então uma constante fundamental da natureza. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre como é que funciona o Arduino, né, e também aqui tem esse vídeo bastante interessante sobre o efeito da temperatura na junção PN de um LED, tá? Vocês podem achar lá no canal Off Ciência, lá do professor Luiz Antônio, que é docente do Instituto de Física de São Carlos. Aqui está o endereço lá, onde vocês podem olhar no YouTube. Vale a pena porque além do espectrofotômetro que a gente usou aqui, tem vários outros lá com diferentes resoluções e tudo. Tem outras discussões muito interessantes que vão além do nosso escopo. Bom, fazendo aí um breve sumário do que nós acabamos de discutir com vocês, apresentamos um experimento e o procedimento de análise para verificação da relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico em um metal. Apresentamos um experimento e o procedimento de análise para a verificação da relação entre o limiar de condução de um LED e a energia do fóton emitido. Essa é a bibliografia básica que a gente tem utilizado, então são os 4 livros básicos aqui de física
3, né, de eletricidade e magnetismo, e nesse caso em particular a gente também usou o livro de práticas, né, lá do nosso Laboratório de Física 3 aqui do Instituto de Física de São Carlos, que você pode achar, né, nesse link aqui. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula e muito bom trabalho aí nas suas análises.